Por anos, Marrocos foi considerado um dos países mais estáveis do norte da África, mas o silêncio por trás dessa estabilidade foi rompido no outono de 2025. As mortes de 8 mulheres após o parto, em um hospital público em Agadir, ecoaram por todo o país. Essa tragédia revelou não apenas as fraquezas do sistema de saúde, mas também os limites da paciência da sociedade. Imagens circulando nas redes sociais, compartilhadas milhões de vezes sob a hashtag #NassoBasima Morocco is hurting, tornaram visível uma raiva reprimida há muito tempo. Por que uma geração se levantou justamente neste momento? Por que jovens, que estiveram em silêncio durante anos, escolheram falar agora? Talvez a resposta esteja em uma nova identidade forjada pela era digital. A juventude de Marrocos cresceu com a internet. É uma geração que conhece o mundo através de suas telas. Para a geração Z, o mundo não se limita às ruas de suas cidades, mas também é uma vasta rede que vive em plataformas digitais como TikTok, Twitter e Discord. Para eles, o mundo digital não é apenas entretenimento, mas um espaço para identidade, expressão e luta. O desemprego crescente, um sistema educacional desatualizado, serviços de saúde inadequados e alegações de corrupção corroeram a esperança dos jovens. As promessas de reforma do Estado ainda seriam credíveis? Ou essas promessas eram apenas uma forma de prolongar o silêncio? Os protestos, que começaram após o incidente de Agadir, espalharam-se rapidamente pelo país. Milhares de jovens tomaram as ruas de Rabat, Casablanca, Oujda, Tanger e Salé. Organizado sob o slogan Gen Z 212, o movimento não tinha um líder claro. Ninguém dava ordens, todos levantavam suas próprias vozes. Logo, nenhuma pressão ou proibição pôde sufocar o espírito do movimento. Os slogans eram diferentes, mas o significado era o mesmo. Educação é nosso direito. A saúde não é luxo, é vida. Queremos nosso futuro. Em muitas cidades, as intervenções policiais foram duras. Mortes ocorreram em confrontos em Leclia, e centenas foram detidos. À medida que os eventos se intensificavam, uma pergunta ecoava na mente das pessoas: isso é uma nova primavera árabe em Marrocos, ou apenas uma revolta juvenil temporária? Quando as ruas se silenciaram, os protestos migraram para as plataformas digitais. Vídeos curtos espalhados no TikTok mostravam ao mundo a raiva e esperança dos jovens. As redes sociais tornaram-se a nova praça pública de Marrocos. Cada tweet, cada publicação, era um grito. O governo desacelerou a internet e bloqueou algumas plataformas, mas os jovens reencontraram suas vozes com VPNs e redes alternativas. O silêncio digital deu lugar à resistência digital. Uma nação agora falava através de suas telas. Mas uma rebelião digital pode realmente provocar mudanças físicas? As demandas dos jovens se tornaram cada vez mais claras. Fortalecimento dos serviços de saúde, reforma na educação, mais oportunidades de emprego, combate à corrupção, independência da justiça. Todos eram diferentes faces da mesma questão. Esse sistema pode carregar nosso futuro? Inicialmente, o governo de Marrocos subestimou o movimento. Mas à medida que os protestos cresceram, a retórica mudou. Ao nível do primeiro-ministro, declarações enfatizavam o diálogo, anunciavam o aumento de verbas para saúde e educação e apoio a iniciativas juvenis. Ainda assim, os jovens reagiram com cautela, pois muitas das promessas feitas antes jamais se materializaram. Enquanto o governo chamava para conversar com a juventude, ao mesmo tempo mantinha o controle através de detenções e restrições à internet. Essa contradição corroeu ainda mais a confiança dos jovens, mas dessa vez, algo era diferente. O muro do medo havia sido quebrado. Nascia uma geração sem medo, e essa geração tornava-se não só um símbolo de esperança para seu próprio país, mas para toda a região.
A mídia internacional focou rapidamente nos acontecimentos em Marrocos. Al Jazeera, AP e BBC descreveram os protestos como a primeira grande resistência nacional da geração Z. As Nações Unidas e organizações internacionais de direitos humanos criticaram o uso desproporcional da força por parte das forças de segurança. A União Europeia declarou: os direitos de protesto pacífico da juventude marroquina devem ser protegidos. À medida que a atenção externa crescia, a pressão interna aumentava também. Em meio a esse equilíbrio, uma pergunta ecoava: se um Estado perde sua juventude, quem pode garantir seu futuro? Os protestos não eram apenas um chamado político, mas um despertar cultural. A geração Z estava construindo sua própria identidade entre valores tradicionais e o espírito libertador do mundo moderno. Arte de rua, música, conteúdo digital tornaram-se linguagens de resistência. Esse movimento crescia não como fúria contra o regime, mas como um pedido pelo futuro. O papel das mulheres foi decisivo nessa transformação. Após a tragédia em Agadir, as mulheres tornaram-se o símbolo mais poderoso dos protestos. O slogan "Nossos corpos, nossos direitos" ecoou nas praças. As mulheres já não eram apenas vítimas, mas agentes da mudança. A voz silenciada da sociedade falava desta vez em seu tom mais alto. Uma geração estava armada com conhecimento. Cada vídeo, cada documento, cada história espalhava-se pelo mundo em segundos. A censura era fraca diante dessa velocidade, mas o poder trazido pela informação também carregava responsabilidade. A linha entre liberdade digital e caos digital era tênue. A geração Z aprendia a caminhar nessa linha. Quando os protestos acalmaram, uma nova consciência social permaneceu. Agora, todo jovem acreditava que sua própria voz tinha significado. Esse movimento tornou-se menos uma conquista política e mais uma revolução de consciência. Ninguém era apenas um cidadão comum. Agora, todos eram parte de seu próprio futuro. Após os acontecimentos, o governo criou comissões de reforma, propondo algumas mudanças estruturais. No entanto, os jovens não queriam reformas, mas participação. Eles agora recusavam-se a permanecer fora das decisões tomadas nas mesas. Enquanto seguia o debate sobre se a verdadeira mudança viria das ruas ou das negociações, o futuro do país era formado nas mãos da geração digital. Em meio a toda essa pressão, conflito e esperança, uma coisa ficou clara. Esse movimento não nasceu do medo, mas da esperança. A juventude agora sabia que não estava sozinha. Embora viessem de diferentes cidades e origens, compartilhavam o mesmo sonho: viver sem medo e construir uma sociedade igualitária. Talvez os livros de história não chamem isso de revolução, mas toda grande mudança começa com consciência. E os jovens de Marrocos acenderam essa consciência. Hoje, as ruas podem parecer calmas, mas esse silêncio já não é de medo, é o silêncio da expectativa. O país está à beira da mudança. A juventude transformou seu silêncio digital em um grito. E esse grito ecoou, não só em Marrocos, mas em todo o mundo. Uma geração clamou por seu país, seu futuro, seu povo. Porque um país só pode se manter com sua juventude. E um futuro só se torna real se for trilhado juntos. Se você quer descobrir as verdadeiras razões por trás desses despertares sociais, não esqueça de curtir nosso vídeo, assinar nosso canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. Como você avalia a resistência digital e as esperanças para o futuro da juventude marroquina? Gens, Bosa Morocco is hurting.